Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, eu tô fazendo esse vídeo, que é o papo de terça e tal, mas assim, eu puxei esse assunto porque eu comecei a me deparar com mais e mais notícias sobre esse novo, grande, super, ultra, mega blaster formato que a Samsung, em parceria com o Google, estão criando, formato de áudio espacial, tridimensional, e que teoricamente, conforme muitos canais lá de fora, principalmente, aqui eu não vi muito ainda, vai quebrar Adobe. E aí eu falei, bom, vou ter que tocar nesse assunto com o pessoal para ficar por dentro. Vamos lá, primeiramente, galera, o nome do formato, a sigla é IAMF. Eu vou botar aqui embaixo o significado dele em inglês e em português, mas não tem um nome muito específico dele ainda, né? Mais o que ele faz, pelo que eu entendi ainda. Mas antes de eu começar aqui a dar minha opinião em relação a esses estardalhaços que estão fazendo e o que eu acho realmente, vamos conhecer por alto, até porque temos informações por alto dele ainda. Eu tirei aqui duas questões que eu achei que são destaques mesmo dele. O primeiro, que todo mundo está destacando, e parece que isso vai ser uma coisa que vai revolucionar, né, entre aspas, é que ele é gratuito, né? Você não paga royalties. Para quem não sabe, todas as fabricantes, Sony, Samsung, LG, todo mundo, Onkyo, Denon, Marantz, que quer ter Dolby Atmos, qualquer, ou Dolby Vision, Dolby Digital, Dolby True HD, no seu equipamento, a gente tem que pagar o direito, a licença, para poder utilizar aquele serviço, né? Então, em destaque, uma das coisas que estão falando muito lá é porque ele é gratuito, mas vamos chegar lá. O segundo destaque, esse sim eu achei interessante, mas ainda a gente não tem uma ideia exata de como funciona, é que ele vai ter uma parte do baseamento dele de função auditiva vai ser baseada em inteligência artificial, né? Então ela vai conseguir, em tese, detectar como está a cena naquele momento, para onde tem que tocar mais, qual trilha tem que destacar, porque ele consegue separar as trilhas, né, de voz. Todas as trilhas ficam todas desmembradas de modo que ele consegue controlar por meio de inteligência artificial como que vai funcionar essa trilha, qual que vai se destacar, qual que vai menos, quando tem que explodir ali que o sub tem que aparecer. Até um certo dado momento, eu entendi que isso é muito parecido com o que a gente já tem. Os produtores de áudio de cinema, eles fazem exatamente isso. Eles definem quando aquela baixa frequência, o LFE, vai aparecer mais, quando o som tem que passar na central com mais destaque, mas uma inteligência artificial vai fazer isso em tempo real. Como vai funcionar? Ainda ninguém sabe exatamente. Então tá uma coisa no ar, mas é uma coisa interessante, né? Eu sou muito a favor de qualquer novidade sobre tecnologia, a gente tem que colocar na mesa e ver se vai funcionar ou não. Pode ser muito bom, como pode ficar horrível. Então, isso vai muito do gosto, mas é interessante ter empresas querendo inovar. Por isso que eu não estou aqui também criticando a Samsung e a Google, não, longe disso. Um outro ponto forte que eu detectei foi o seguinte: ele vai ter uma expansão muito rápida, uma adesão em equipamentos muito rápida. Um, porque ele é gratuito, queira ou não queira. Dois, porque muitos serviços e empresas, fabricantes de equipamentos de áudio e vídeo, estão numa aliança chamada Aliança por Mídia Aberta, ou Alliance for Open Media, que é o quê? É a junção de várias empresas, que como o próprio nome diz, tem a ideia de deixar o máximo de recursos em código aberto. Dentro dessa aliança temos Amazon, Netflix, Apple, Nvidia, além da própria Samsung e Google e outras. Então, assim, com certeza a Samsung, que faz parte, a Google, que faz parte, estão produzindo esse formato que vai abrir. Com certeza a Netflix vai dar suporte, a Amazon vai dar suporte, e a Apple vai adicionar. Agora, eu não vi ali nenhuma empresa de áudio, né, de receiver especificamente, como Onkyo, Denon, Marantz, Yamaha, não vi ali. Mas, com certeza eles vão aderir, ainda mais que é algo gratuito, acredito que não vai mudar nada no hardware dele, vai ser mais uma atualização para adicionar essa função. Agora, o que me incomodou muito e fez eu fazer esse vídeo aqui para vocês, até porque eu não tenho muitas informações para passar sobre o formato em si, é mais um bate-papo aqui. O que me incomodou foi muitos canais lá fora estão anunciando isso como se fosse o formato que vai exterminar a Adobe, que vai acabar com essa coisa da Adobe, como se a Adobe fosse uma vilã por cobrar por algo que ela dá de qualidade, né? Bom, tudo bem.
Mas, gente, vamos lá. Adobe, ela, desde quando eu me conheço por gente, ela é líder nesse segmento, certo? E isso eu estou falando da Adobe. Ainda temos a DTS, que é outra gigante, né? E ainda temos a Auro, que é um pouco menos para a gente aqui, mas lá fora tem muito cinema já com o sistema Auro 3D. Então assim, galera, você acha que realmente Adobe, DTS, Auro estão vendo lá a Samsung e o Google criando um novo formato que teoricamente, segundo alguns youtubers aí lá de fora, é um formato inovador e tal, e eles não estão fazendo nada? Eles estão realmente de braços cruzados ali, olhando, vamos deixar ele vir, vamos ver como é que vai ser? Com certeza não, galera. Você pode ter certeza que já existe uma prévia de contragolpe caso vingue, né? Porque ainda tem essa questão, tem que vingar. Para vingar, não é somente a Netflix dar disponibilidade, a Samsung, a Apple, não. Os filmes têm que dar acesso a esse tipo de formato. A não ser se ele for como um upmixer que você ativa ele independente do filme para fazer o processo. Pode ser também, mas eu não tenho essa informação ainda. Mas só para dar um exemplo para vocês aqui rapidinho. Gente, da importância principalmente da Adobe, né, que a gente tem que dar o braço a torcer. A Adobe é a principal fornecedora dessa área de codecs de áudio e vídeo. A Sony, que é uma empresa normalmente bem restrita, bem fechada com as coisas deles, assim como a Apple, eles anunciaram, antes lá do PlayStation, fiz até um vídeo há muito tempo atrás, sobre o Tempest, que era o formato tridimensional de áudio espacial da Sony, certo? 360 Spatial Audio que eles têm, que não iria precisar do Dolby Atmos, nem do DTS-X, e que o formato deles ia fazer isso, fazer aquilo, ia acontecer e tudo mais. E no final, o que aconteceu esse ano? A Sony ativou o Dolby Atmos no PlayStation 5. Por que será? Porque mesmo a Sony tendo um formato próprio, ela habilitou isso? Porque o mercado pede pela Dolby, entendeu? As TVs que você vê no mercado, você vê que elas sobem de preço quando, ou pelo menos de patamar em relação a marketing, quando você vê que ela tem Dolby Vision. O Dolby Vision, gente, é um HDR. Tá? É um High Dynamic Range, é uma forma de HDR ali que é aberto, né? Um código aberto, HDR, tem o HDR10, tem o HDR10+, que a Samsung mesmo produz, a LG pode produzir o dela, a Adobe produziu o dela, patenteou com certeza alguns enhancements, né? Alguns aprimoramentos ali, e cobra por isso. E mesmo tendo as funções, os HDRs gratuitos, as TVs sobem de patamar quando você lê lá Dolby Vision. Muita gente procura ali, opa, isso tem Dolby Vision, eu quero com Dolby Vision. Vocês estão entendendo? Então assim, eu acho que o pessoal está fazendo muito estardalhaço à toa. Eu acho que sim, é interessante. Quanto mais concorrência tiver, mais a Dolby e a DTS vão se mexer, vão se movimentar para inovar, porque às vezes também fica maré mansa. E é legal, a Samsung e o Google dá uma mexida. Mas vamos botar o pé no chão. Não acredito que vai ser um formato que vai derrubar, desbancar ninguém. Vai ser mais um formato que a gente vai ter. E isso é importante, porque tendo mais um formato é mais uma opção. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. Você vai ter para onde recorrer. Mas eu duvido muito que... aí vamos dizer, aonde que vai parar de dar suporte ao Dolby Atmos. A Netflix está enfrentando um problemão porque não está rodando filme, pelo menos até um tempo atrás, em Dolby Vision. E alguns filmes que são Atmos, ela não está transmitindo em Atmos. Entendeu? Então, assim, é lógico, não é uma conta exata, porque eu também quebrei a cara quando eu apostava que, apesar dos serviços de streaming, a mídia física não ia acabar. E a verdade é que está acabando, né? Tanto nos games quanto nos filmes. Você vê que até lojas dos Estados Unidos, chegou um momento que você não achava mais loja aqui no Brasil, você recorria aos Estados Unidos para comprar Blu-ray. Nem lá você está achando mais direito. Então, são poucas lojas que estão sobrevivendo. E isso eu acreditava que não ia acontecer, porque a mídia ainda é mais forte do que o streaming. Eu não estou falando de você baixar um filme no formato ISO lá, com todo o conteúdo. Estou falando do streaming, direto, né, em tempo real. Não chega no mesmo padrão de um disco. E muitos filmes, por exemplo, a Netflix mesmo, eu tenho aqui o Mad Max Estrada da Fúria, ou Estrada para a Fúria, que é um DVD que eu testo, um Blu-ray que eu testo muito, e a Netflix tem ele no catálogo e ele está em 5.1 na Netflix. Então assim, eles ainda podam alguns recursos de alguns filmes, eu não sei porquê, não sei se é porque tem que pagar por
Se o filme X vai ter Dolby Atmos na Netflix, ela tem que pagar, porque essa é a grande questão. Né? O pessoal está falando muito essa questão do formato gratuito. Ah, que é gratuito, teve um até que grita assim, o cara fica, cara, gratuito. Até onde eu li, as fabricantes elas pagam, se não me engano, 2 ou 3 dólares por equipamento produzido para ter a licença. Então aquele equipamento tem uma licença individual, aquela outra TV tem outra e assim vai. Com certeza no bolso da fabricante é uma diferença gigantesca, porque a Samsung, quantas TVs a Samsung produz por ano com o Dolby Atmos, quanto que ela não paga, certo? E é uma licença para o Atmos e uma licença para o Vision. Então ainda são 2 licenças. Né? Fora o IMX Enhanced, que é outro formato que está chegando aí, está chegando não, está se firmando, já está na Disney Plus e tal, você acaba que tem que dar disponibilidade para eles. E aí, mas você acha que realmente isso vai fazer diferença no teu bolso? Vai fazer no bolso deles, mas no teu bolso vai fazer diferença? E como não vai fazer diferença no bolso do usuário, com certeza os usuários vão exigir que tenha Dolby Vision, Dolby Atmos, IMX Enhanced, DTS. Por isso que eu digo que essa coisa que estão criando, agora a Dolby vai ver, eu não sei qual é a ideia desse pessoal. Lembrando, pessoal, essa é a minha opinião, aqui é um debate, se vocês quiserem comentar, tiver opinião contrária, joga aqui nos comentários, a gente bate um papo aí sobre isso. Se você tem ideia para outros papos que vocês querem que eu desenvolva aqui nesse papo de terça, manda aqui nos comentários que eu vou estudar de repente a possibilidade de fazê-los. Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima.